Oi, gente! Eu voltei porque eu adorei gravar o primeiro vídeo, achei super divertido. Aprendi a editar, que era uma coisa que eu não sabia fazer. E recentemente eu fiz uma viagem para a Europa. E durante a viagem eu pensei como estava sendo legal ver as coisas pelos olhos de quem leu algumas histórias. E eu pensei, vou gravar o segundo vídeo falando sobre isso, aproveitar a viagem, que a gente ficou praticamente 20 dias fora e falar sobre isso. O interfone tá tocando, não sei se dá pra escutar no vídeo. Agora vai ter uma movimentação, mas é isso aí, eu corto porque agora eu aprendi a editar. É, Eu não vou falar direto dessa última viagem, vou começar com a primeira viagem internacional que a gente fez em 2023, que foi pro Reino Unido. É, Desde criança, assim, eu sempre tive muita vontade de conhecer a Disney. Acho que a maioria das crianças de um tempo atrás tinha esse sonho, né? Eu vejo que hoje já nem tanto, mas enfim. Então eu tinha muito na cabeça que se um dia eu conseguisse fazer uma viagem internacional, eu gostaria de conhecer a Disney antes de qualquer coisa, né? Os planos não saíram como o planejado, né? As coisas não saíram como planejado. Então, a primeira viagem acabou sendo pro Reino Unido, que se fosse realmente um segundo lugar pra escolher, seria isso, porque por causa da outra coisa que vem desde a infância, que é a paixão por Harry Potter, né? Harry Potter me formou como leitor ali no... Na verdade, não. Minto. Foram os gibis da Turma da Mônica. Eu amava ler, toda vez que a gente ia no mercado, eu pedia pra minha mãe comprar pra mim, e ela comprava, né, incentivava isso. Então, eu comecei com o gibi da Turma da Mônica, aí, pra livro mesmo, fui pro Harry Potter, e a partir daí, comecei a ler de tudo, né, praticamente. Então, eu sempre quis conhecer a parte do parque do Harry Potter, na Universal, ali coladinho da Disney, mas Londres mesmo, né, que é onde a história se passa. Nos livros tem a descrição das ruas, muitos lugares, assim, o Beco Diagonal, ele foi inspirado num lugar que existe. A própria escola de Hogwarts foi inspirada numa escola que existe lá. Então, o próprio filme, né, quando a gente assiste a legenda, tem o sotaque ali dos britânicos. E então eu tinha muita vontade de conhecer Londres. Foi o primeiro destino, assim, já tem o quê daquela primeira viagem internacional, de ficar deslumbrado com tudo que nunca viu. Então, naquela cidade mesmo que é linda, a gente amou. Então, uma das coisas que eu não podia deixar de fazer em Londres era ir nos estúdios do Harry Potter. Sim, eles filmaram lá, né? O pessoal era todo de lá, do Reino Unido, a maioria, na verdade. E então a gente, depois que acabaram as filmagens, eles transformaram os cenários num estúdio, que é tipo um parque, e a gente consegue entrar lá, onde tudo foi gravado, consegue ver os cenários, as roupas. Tem o estúdio Mina Lima, que foi quem criou todas as artes visuais pro filme, né? Então, desde o vira-tempo, as cartas, tudo como iria ser usado no filme, eles criaram. E aí, essas miniaturas, elas estão todas lá. A taça do torneio Tribruxo, você consegue ver como que eles faziam os efeitos especiais, né? Pra mexer as coisas, os móveis, os feitiços. Você vê as máscaras dos duendes. Você entra no ônibus, vê as casas pra fazer a rua dos alfeneiros, né? Como que elas eram feitas de mentirinha, assim, né? A do Harry Potter, você consegue entrar porque é um cenário mesmo que eles gravaram ali, né? A Tia Guilda explodindo no balão. Ai, meu quebra-cabeça. Bati. As cartas voando, o próprio armarinho que ele fica ali no primeiro filme, na história do primeiro livro. Então, é muito legal. E lá dentro, eu cometi uma loucura, assim. Ainda bem que a gente foi com mala despachada. Eu comprei um box dentro da loja dos estúdios mesmo. Eu comprei um box de livros, porque eu já tinha ouvido o audiobook pra estudar inglês e também pra me acostumar um pouco com o sotaque britânico, me preparando pra essa viagem, mas eu não tinha lido os livros em inglês ainda, era uma vontade minha. Então eu comprei o box, trouxe pra casa de recordação junto com a minha varinha. Primeira varinha que eu comprei do Harry Potter direto nos estúdios. Então eu consegui brincar, né? Fazer feitiço lá, tirar foto, foi ótimo. Mas esse aqui é o meu nicho do Harry Potter, da minha estante. E aqui são as varinhas que eu comprei. Tem a da Hermione, que foi a que eu trouxe. Ah, meu Deus! Tá muito levinho, eu preciso comprar mais varinhas pra isso não acontecer. Essa daqui foi a que eu trouxe de Londres, ó, da Hermione, dentro do parque mesmo. Olha os detalhes dela. Linda, né? E essa daqui eu trouxe dos Estados Unidos, na segunda viagem, que é a do Harry. E esse é o box, o famoso box. Vou tentar tirar aqui pra puxar ele e a gente vê melhor. Eu já deixo um livro um pouco pra fora, porque esse não é daqueles box muito duros, né? É um pouquinho mais mole, e aí ele nunca mais fica do tamanho certo, né? Mas é lindo, ó. Nunca mais fica do tamanho certo, nunca mais consigo colocar tudo direitinho. Porque eu já li, reli, né? Mas em inglês é a primeira vez que eu li, então eu li os 4. E falta ler esses 3. Não terei força pra tirar. Oh,
Como é lindo. Brilha atrás do Draco. Ai, chegou até a amassar um pouquinho, tentando colocar dentro do box de novo. Ele tá aqui, né, em inglês, beleza. Mas fora isso do Harry Potter, já foi legal conhecer a cidade, a história de Londres, por causa dos romances de época que eu, né, gostava de ler. Romance histórico, principalmente, eu comentei no primeiro vídeo aqui que eu fiz, que é, assim, é o meu gênero favorito. Pelo menos do momento, assim, já foi fantasia, romance contemporâneo, mas hoje, assim, há algum tempo, na verdade, tem sido romance histórico. E tem uma série que eu também comentei, que é a da Guerra dos Primos, né, da Philippa Gregory. Eu peguei os 3 primeiros pra mostrar pra vocês, mas isso daqui se começa lá na Guerra das Rosas, né, entre os primos Lancaster e York, continua na dinastia Tudor, até o reinado da Elizabeth, eu acho. Eu acho que acaba no reinado da Elizabeth. Então, aqui nesses livros tem as descrições dos castelos, das roupas que eles usavam, e a gente entrou em todos esses castelos, assim. Então, foi incrível ter a visão da cidade, das masmorras, dos quartos, tendo lido. Por exemplo, a gente foi na Torre de Londres, que ela servia como prisão naquela época, e viu ali a homenagem que eles fizeram, o memorial que eles fizeram, para algumas rainhas que foram decapitadas exatamente naquele espaço. Então, construíram um círculo de vidro, assim, com uma almofada de prata, que é onde elas colocavam o joelho, porque normalmente as pessoas, assim, do povo, quando tinham sentença de morte, eram enforcadas, e os nobres, rainhas e tudo mais, eles eram decapitados. Então, elas colocavam o joelho na almofadinha e perdiam a cabeça, né? Na espada, no machado, enfim, era bem, bem horrível. E depois, mais pra frente, aqui, na época da Revolução Francesa, que surgiu a guilhotina mesmo, mas até então era desse jeito horroroso. Quer dizer, a guilhotina também é, né? Mas pelo menos era mais rápido. Então, a gente viu a homenagem que fizeram ali, tem o nome, né, da Ana Bolena, tem o nome da Jenny Grey, tem várias que, né, algumas esposas do Henrique. A gente viu lá dentro do museu como é que fala? A armadura, que inclusive dentro do livro, eu não lembro de qual, porque eu comentei no outro vídeo, vou repetir aqui pra quem não viu, mas se não viu, vai lá ver. Foi o primeiro que eu fiz, assim, o que eu tive coragem de gravar, por isso que eu tô gravando esse segundo. Então, passa num desses quase 15 livros da série, eu acho, mas não se assusta. Dá pra ler um só, porque cada um é a história de uma das mulheres, assim, dessa dinastia, nessa linhagem. Num desses livros, eles comentam sobre a armadura ridícula que o Henrique VIII mandou fazer pra ele, na época que ele já tava mais velho, meio lelé da cabeça, eu acho, porque ele ganhou muito peso, então a armadura ela era muito grande, principalmente na barriga, e mais fina nas pernas. Ele ficou com vergonha disso, ele se achava o garanhão, né? E mandou fazer um extra volume lá nas partes íntimas, assim, que é anormal, né? Não tinha nem como ele usar aquela armadura direito pra fazer qualquer coisa, cavalgar e pra guerra, mesmo ele já não ia há muito tempo, né? Até isso eu vi nos livros, até. Então, que tem é um romance histórico fictício, mas ele é baseado né, na vida dele, no estudo que a autora fez dessas figuras. Então, a gente viu essa armadura, a gente viu as joias da coroa, né, da coroa inglesa, que foram, né, de várias rainhas. Então, foi muito, muito legal conhecer o Reino Unido, tendo né, lido essas histórias antes, ter criado essa vontade, né? Aí tem também aqui esse livro, outra autora, né? Da Tina Andrews, conta a história da Charlotte Sophia, que pra quem gosta muito dos Bridgertons, sabe quem que é, né? Aquela rainha lá que gosta dos bailes, das competições, do diamante. Então, depois fizeram uma série dela também. E essa série foi baseada nesse livro aqui, pra quem não conhece, que é bem legal. Então, ela também descreve, né, onde que ela morava, como que ela era a relação dela com o rei, as decisões políticas que ela teve que tomar sozinha, e da onde que ela veio, né, como que foi atravessar, né, essa travessia, essa viagem. Então, ter conhecido esses lugares, sabendo dessas histórias, chegando lá, lógico, o meu marido, ele curtiu muito a viagem, mas eu acho que eu aproveitei um pouquinho mais. Essa mesma viagem de Londres, a gente foi pra Escócia. Eu aproveitei, assim, porque eu sou muito fã de o que tem na Escócia? Outlander. Essa aqui, ela viaja no tempo, né? Também tem uma série baseada nisso, mas vale para quem gosta da série, gente, vocês vão amar os livros, né? Não tem nem o que dizer, vocês sabem que é sempre mais detalhado, tem coisas que não tem na série, personagens que não tem na série. Então, chegando na Escócia, a gente aproveitou bastante o centrinho ali, a gente ficou hospedado bem no centrinho, mas a gente fez um passeio, a gente foi sozinhos, assim, por conta, a gente montou o roteiro sozinho.
Mas a única coisa que a gente fez em grupo foi uma excursão de ônibus pelas Highlanders, que daí a gente saiu do centrinho, vale muito a pena sair do centrinho e conhecer as Highlanders, porque daí você vê mesmo as paisagens que também são retratadas aqui no livro, porque lógico, tem coisas que permanecem, né, de patrimônio histórico no centro da cidade, mas a cidade já modernizou um pouco, já foi tomada, é muito linda, mas as Highlanders é mais fiel, assim, ao livro, e... E aí você no museu conhece um pouquinho mais de como é que foi as batalhas, como é que foi, né, o orgulho escocês, como que eles carregavam os tartãs, que eles falam, né, como um sinal de resistência à dominação inglesa. Então, foi muito legal. Nesse tour específico que a gente foi para Highlanders, ele era temático, era sobre Outlander. Então a gente passou em todos os cenários que foram gravadas a série. Então a gente conheceu Lallybroch, né, que tem outro nome o castelo, não é Lallybroch, o real, né? Não lembro agora, mas a gente conseguiu ver, eu tirei fotos lá na escadinha, que a Claire tá com o Jaime, com a família dele. A gente passou no Castelo Blackness, foi Castelo Blackness, que também tem outro nome, esses nomes são todos fictícios, assim. Então a gente viu a prisão, alguns cenários de campo mesmo. Eu acabei não conseguindo ir lá naquelas pedras, que ela era realmente muito longe de onde a gente tava, mas fomos também a Inverness, que na verdade não é Inverness, a cidade que eles gravaram, tem um outro nome. Gente, eu gravei todos os nomes da série, esqueci os nomes reais dos lugares que eu fui, mas o importante é que eu fui, que eu vi, que eu amei. Então, foi uma experiência muito, muito legal pra quem é fã. E mesmo que não tenha sido fã dessa história, se você leu um lugar em algum outro livro e foi conhecer pessoalmente, é muito gratificante, assim. Então, essa foi a nossa primeira viagem, 2023. E na segunda viagem, no ano seguinte, a gente finalmente conseguiu ir pra Disney, né, realizar esse sonho. E realmente foi mágico. E a gente aproveitou, deu uma passadinha, né, de Orlando, ali a gente foi pra Nova York. E também no Outlander, principalmente nesse segundo livro aqui, conta bastante da história da Revolução Americana, porque eles fogem, né, saem da Escócia de navio, contam como é que foi toda essa viagem para parar na Carolina do Norte, né, na América, naquela época, óbvio, não era independente, mas já se falava muito desse sonho, assim, de liberdade, de ir pra lá reconstruir a vida. Então, teve prisioneiros, né, da Inglaterra, que acabaram sendo mandados para colonização nas Américas. Outras pessoas, às vezes, com outras dificuldades, gente fugindo de dívida. Muitas pessoas foram popular ali, as colônias, até que, né, por várias repressões, vários motivos, impostos, falta de liberdade mesmo, de negócio, houve as revoluções e aqui nesse livro eles retratam também como que foram várias batalhas para a independência. O Jaime e a Claire, eles passam por isso, né? Quem viu a série sabe, quem leu o livro tem um pouco mais de informação, mas foi muito legal também. A gente foi num museu ali em Nova York que contava bastante sobre essa época da independência, então, né, é muito legal você conseguir ver pessoalmente isso. E eu vou falar isso, acho que o vídeo inteiro, porque ele tem esse tema, mas além de incentivar, né, viajar, quem consegue dar uma passadinha, às vezes, próximo de casa, tem muita história, tem museu na nossa cidade, às vezes, que a gente não vai, né, e é tão, tão interessante, mas isso fica muito mais prazeroso quando você conhece a história antes, né, e principalmente lendo. Lendo, pra mim, é o lugar que mais dá prazer de conhecer essas coisas. Então, depois de ver pessoalmente, é muito, muito legal mesmo. E outro livro que eu li, que conta um pouco, né, na história americana, que eu já falei também no outro vídeo, foi Os Quatro Ventos. Ele fala sobre a época da Grande Depressão, né, recessão ali, como eles tiveram dificuldade de plantar comida, o clima, né, que acabou com muitas plantações. E essa história que ela passa, acho que em 1930, 32... Não lembro, mas ali bem próximo. E ela tem que sair da fazenda dela no Texas, essa mulher, e ir para a Califórnia, eu acho. Então ele conta aqui como que era o trabalho escravo lá nas plantações da Califórnia, como que os imigrantes foram recebidos, porque veio gente de tudo quanto é lugar. Então, esse livro aqui, assim, você tem que ter um alerta de que ele é pra sofrer, sabe? Eu chorei bastante, inclusive eu li ele no avião, voltando. Ah, por quê? Porque eu já tinha levado esse livro pra viagem, na época eu não tinha Kindle ainda, eu não tinha me rendido, porque assim, eu adoro livro físico, eu adoro colocar na estante. Eu não tinha me rendido ainda aos livros físicos, então eu levei ele na mochila, até porque nessa viagem a gente despachou mala, foi mais tranquilo, né? No anterior eu trouxe até um box, mas esse eu levei, eu li no caminho, só que chegando lá eu já tinha lido esse, já tinha lido outro que eu tinha levado, e então eu queria ler alguma coisa na volta, é um voo comprido, né? Então eu acabei comprando de uma autora que eu queria conhecer, que eu tinha ouvido muita gente falando aqui na internet, da Emily Henry. Comprei esse aqui, ele é em inglês,
Eu comprei num outlet lá. Eu nem lembro quanto que eu paguei. Deixa eu ver. Não foi esse valor aqui, US$ 17. Foi mais barato, mas tem um valorzinho aqui. Enfim, aí eu comecei a ler no avião, não terminei. E quando chegou em casa, tinha chego uma compra da Amazon, que eu não tinha recebido, porque eu não tava, de um outro livro que eu queria muito ler. O que que aconteceu? Eu parei ele, porque eu tava mais no começo, assim. Eu parei ele, li aquele outro livro, até hoje eu não voltei pra continuar. Mas eu vou. Então, trouxe esse livro aqui de lá, dessa viagem. E aí, né, essa viagem foi ano passado. Chegamos, então, pra 2025. E nossa terceira viagem internacional foi pra conhecer a França, Itália. E a gente deu um pulinho, assim, de um dia em Suíça e um em Vaticano. E como eu acabei comprando esse box, né, nos estúdios do Harry Potter em 2023, ano passado, nos Estados Unidos eu trouxe o livro da Emily Henry, eu pensei, tem tanta gente que vai viajar, coleciona imã, coleciona globinho de neve, eu acho muito legal isso, assim, você ter uma tradição de ir pra algum lugar, trazer um souvenir, eu gosto de trazer pra toda a família e tal, mas eu não tinha pensado nada pra mim, sabe, quando eu vou passar assim, não sou de comprar tanto, e aí Strauss, a minha tradição vai ser, cada lugar que eu vou comprar um livro na língua do país, né? Vou trazer um livro de souvenir pra mim. Eu achei ótimo, combinou super. E o que que acontece? Eu tava fazendo já um ano, estudando num aplicativo de idiomas francês, e eu pensei, eu quero tentar ler um livro inteiro em francês, ver se eu consigo. Quando chegou na viagem, então já fui assim, com a intenção, né? Na viagem eu vou comprar um livro, vai ser o meu souvenir, e na volta eu vou tentar ler, ver se eu consigo. Quando chegou lá na viagem, eu consegui falar, assim, com as pessoas no restaurante, então eu já tava me sentindo muito contente, vendo que tava dando resultado, né, os meus esforços ali todo dia, um pouquinho no aplicativo. E eu procurei uma livraria e eu trouxe a edição do Pequeno Príncipe em francês, Le Petit Prince. Olha, gente, ela tem algumas... Ui, o marcador foi nessa livraria aqui, ó. Galignani, não sei pronunciar isso aqui. Meu francês tá limitado ainda, gente. Foi só pra pedir comida, pedir informação, esse tipo de coisa. Mas, ó, a letra, ela é maiorzinha, assim, né? Em francês tem algumas gravuras, ó. Ah, eu achei lindo. Eu queria mesmo ter trago a edição interativa, que eu achei lá, do Pequeno Príncipe. Mas não ia caber na mala. Nessa vez a gente foi só com mala de mão, né? E eu achei tudo a ver também, porque o Pequeno Príncipe foi escrito por Anthony de Saint-Exupéry. Também não sei pronunciar o sobrenome dele. Mas ele é francês, e ele era um piloto, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele acabou sendo exilado aonde? Acho que foi nos Estados Unidos? Nova York? Acho que foi, não tenho certeza. Mas ele foi exilado, então ele acabou escrevendo esse livro, publicou, acho que foi em Nova York, publicou em Nova York, em inglês e em francês. E na época que ele publicou, a França ela ainda estava sitiada de nazistas, né, nos alemães. Então ele, por conta da censura e tudo mais, não conseguiu publicar lá. Mas alguns anos depois foi publicado. E ele foi dado como desaparecido, ou ele faleceu um pouco depois da publicação. Então, assim, essa foi a última coisa que ele deixou, assim, né, de legado. Foi um dos meus livros preferidos. Depois disso, né, é um dos livros mais vendidos do mundo. Enfim, eu achei muito fofo. E, como a gente estava em Paris, fomos à Disney de Paris também, porque eu sou cadelinha da Disney, gente. Eu amo, assim. E bem no comecinho, assim, da Disneyland, que tem dois parques, a Disneyland e a Disney Studios. Bem no comecinho da Disneyland tem uma livraria, tem a bookshop lá. E eu ganhei, foi no dia do meu aniversário, então eu ganhei de presente do meu marido esse livro aqui, dentro dessa livraria da Disney, da Bela e a Fera. E ele é de tecido, olha só que coisa mais linda. Tem uns brilhinhos, também em francês. La Belle et la Bête. Eu quero tentar ver como é que vai ser ler. Falar deu certo, gente. Falar deu certo. Então, depois de ter né, conhecido as igrejas lá, eu vi a igreja que Napoleão foi coroado, eu vi a obra que representa o momento da coroação do Napoleão, né, quando ele recusa que o Papa coloque na cabeça dele a coroa, e ele mesmo se coroa a Josefina, a esposa dele. Ah, eu tenho um livro do Napoleão, eu esqueci de trazer aqui, depois eu mostro. Uma edição também que é a biografia dele. Mas também foi bacana ver as obras, porque lá ele é endeusado por muitos, odiado por alguns, né? Porque ele causou muitas mortes, né? Muitas batalhas, muita coisa. Mas ele também conquistou muita coisa pra França. Então,
tem muitas obras sobre a vida dele. Em museu tem um museu que ele é o Museu das Armas, ele é inteiro sobre as armas que foram usadas na guerra. E assim, o exército tem paixão pelo Napoleão lá, né? Então ficou bem pertinho do Museu das Armas o túmulo dele. Construíram né, uma construção toda de mármore, um mausoléu que se fala, uma tumba? Acho que sim. Quando você entra, é enorme o teto, mas a tumba dele é um pouquinho mais abaixo e você precisa se curvar para conseguir olhar. E dizem que isso foi intencional, né? Ele é um grande humilde. Então, mas é muito bonito ver, assim. Então, tinha muitas obras falando das guerras que ele participou, dos casamentos dele, e dentro de Versalhes mesmo, tanto dele que a gente já tá falando aí de 1800 e pouquinho, quanto antes, a gente conseguiu ver obras da Maria Antonieta, tem o quarto dela, né, já foi de outras rainhas também, mas mais conhecido por ter sido o quarto dela, porque foi a última rainha ali na França, né, ela fugiu ali de Versalhes quando já tava rolando a Revolução Francesa, então foi muito legal chegar lá e ver, né, conhecer como que vivia a realeza, por isso que o povo ficou tão puto, né, se revoltou, e ter conhecido toda a história, né, de o porquê que eles se revoltaram. E dentro do Louvre, eu consegui ver muitas obras, é enorme, assim, a gente passou umas 5 horas, tava muito cansado, por mim eu teria conseguido, eu gostaria de ter ficado mais horas, mas não deu, a gente tava muito cansado mesmo, e não conseguiu ver, assim, acho que um quarto de tudo que tem lá, e mesmo assim foi muito legal ver pessoalmente as coisas que eu via nos livros, né, dessas histórias, assim, obras que retratavam a época da Revolução Francesa, obras que retratavam muitas passagens da Bíblia, obras que retratavam a vida dos nobres, a vida dos burgueses, a vida de quem, né, do povo. Então, eu tenho esse livro aqui que foi um presente, eu tenho ele há uns 10 anos, e eu até marquei, assim, algumas obras que eu sabia que eu conseguiria ver lá, e chegar lá e procurar, né? Então, aqui, ó, olha só, a gente já tem a Vênus Vênus de Milo, a gente conseguiu ver, o que mais? Ai, muito legal. Né? O próprio Coliseu que a gente visitou, né? Então, a gente não fez o passeio completo, que a gente vai até lá embaixo, ver como que eles colocavam as pessoas pra dentro, e os animais para dentro da arena, a água, né, os aquedutos mais. No livro eu consegui ver e pessoalmente consegui identificar. E aqui, ó, essa daqui a gente viu Não, foi na Itália. Foi na Itália, na Galeria Uffizi, em Florença. A primavera, ó. Então, eu consegui ficar vários minutos olhando pra ela, identificando o que eu já tinha lido aqui. Foi muito legal. Que mais? Ó, a própria Pietà. Muito legal. Ó, a Escola de Atenas. A Capela Sistina, gente, é muito bonita. E como lá dentro do Vaticano, você caminha até chegar na Capela Sistina, por dentro do museu, e você vai vendo outras coisas maravilhosas até chegar lá. Quando você chega lá, até impressiona um pouco menos, porque você já viu tanta coisa bonita. O que mais aqui? Ah, isso que eu não preciso nem falar, né? Óbvio que a gente ia passar pra ver. É tão famosa, tiramos até uma fotinho com ela, com a Mona. Enfim, assim, ó, muito legal. Ver as coisas depois de já ter lido sobre, de ter visto nos livros. Então, a França... Ah, quase que eu ia esquecer, gente. Eu trouxe uma coisa pro futuro. Esse é um presente pra alguém que nem existe ainda, mas eu trouxe da França um livrinho infantil, né, pro nosso futuro Baby Martins. Ele é um livrinho da Fazenda, então tem as figuras dos animais e o nome deles em francês. Então, assim, como eu usei bastante tempo pra estudar, eu quero ensinar pros meus filhos também, ver se eles praticam comigo. Será? Será que é muito utópico? Bem pensamento de quem não é mãe ainda? Mas, ó, la vache, a vaca, le cochon, o porco, le cheval, o cavalo. Então, tudo da Fazenda, ó. Você vai mostrando as imagenzinhas e vai ensinando. Aí eu posso falar, né? E ensinar também, poxa, em francês, em inglês. Ah, filhinho, esse aqui é o le chat, the cat, o gato. Será que vai rolar? Na minha cabeça funciona. Agora, se a criança vai ficar parada pra aprender, eu não sei. Ai. Então, e da Itália, eu trouxe... A gente foi o Pinóquio, óbvio, que o Pinóquio, ele tem origem italiana, é bem icônico lá, inclusive em Veneza. Tem bastante bonequinho pra vender, coisas do Pinóquio. E a gente foi numa livraria que se chama Livraria Aqua Alta. Ela
ela é bem icônica porque o dono, Luigi, ele fundou em 2004 e uma das vezes existia a maré alta. Justamente por isso o nome da livraria, né? Aqua alta é água alta em italiano e pouquíssimas palavras em italiano eu sei, tá? Então, eu sei molto buono, né? Porque a comida realmente é muito boa, a gente queria agradecer. E eles falam prego pra tudo, então assim, prego, 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 molto buono, grazie. Mas a livraria Água Alta, justamente por isso, tem o fenômeno da maré alta lá em Veneza, que inunda bastante a cidade, e numa dessas inundações molhou muitos livros, e ao invés de jogarem fora, eles usaram esses livros pela decoração da livraria, assim, colocaram nas paredes, construíram uma escada, eu consegui subir numa escada de livros, eu achei o máximo. E acabou ficando muito bonita, assim, porque a cidade é muito bonita em si, toda de pedra, então na livraria, para evitar que isso acontecesse novamente, ele dispôs os livros em gôndolas, em banheiras, em caixotes, então ficou tudo alto, assim, quando enche não estraga mais os livros, então foi bem criativo e virou um ponto turístico, óbvio que eu iria, então lá mesmo, tá aqui ó, livraria Aqua Alta, lá mesmo eu comprei essa edição do Pinóquio. É uma edição de bolso, mas é capa dura também, muito bonitinho. E assim, eu não sei quando eu vou ler em italiano. Nunca tentei estudar italiano, talvez um dia. Mas pra seguir a própria tradição que eu criei, eu comprei um livro. Achei o máximo. E em Verona, né, foi a cidade inspirada por... Que serviu de inspiração para a história de Romeu e Julieta, porque a história acontece lá. Shakespeare criou depois de imaginar, de ouvir sobre a cidade, de ter algumas informações, porque diz que ele nunca conheceu a cidade, mas a estátua da Julieta foi feita em bronze e colocada na casa onde eles imaginam que tenha acontecido essa cena, por causa daquela sacadinha que Romeu poderia ter se declarado, porque ela é uma história fictícia, mas se imagina que ela tenha acontecido realmente porque tanto o lugar, né, Verona, existe, e os nomes das famílias, elas são muito próximas de famílias que realmente viveram naquela época da Idade Média. Que eu até anotei aqui, os Montecchi, que seriam os Montecchios, e os Capelletti seriam os Capuletas. E realmente lá em Veneza tinha muita rixa familiar, assim. Tem uma tradição, né, uma superstição, na verdade, que eles falam que se você colocar a mão no seio da estátua da Julieta, você vai ter sorte no amor. E eu participei dessa brincadeira aí, já tenho sorte, mas que ela permaneça comigo, amém. E tem o que se conhece por Cartas para Julieta, que você consegue escrever uma carta pedindo conselhos amorosos ou uma carta de amor e coloca o endereço lá com o destinatário para Julieta, e as amigas de Julieta, né, que são voluntários que ficam lá é um museu que tem edições da história, tem artigos daquela época de vestuário, objetos e tudo mais. Essas pessoas, elas respondem e, né, devolvem no endereço que você colocou ali. Então, isso foi retratado num livro, existe esse livro, eu não li, pra falar a verdade, mas eu assisti o filme que foi baseado também, acho que bastante gente conhece, que ele foi bem famosinho, acho que nos anos 2000 ali. Então, são todos roteiros literários, assim, é muito legal.